Tinha diretores que ganhavam 15 mil reais em 2002. E tinha trabalhadores terceirizados que não ganhavam o salário mínimo, que na época seria aí 500 reais. Então dava uma diferença de 30 vezes entre o menor salário da fábrica e o maior salário da fábrica. A gente conseguiu achatar isso para 5. E falou, quem quiser foi. E vários fosse embora. E vários diretores foram embora, mas vários ficaram, advogados, o pessoal que tinha um salário mais alto. Então lá, e todos os terceirizados foram incorporados como trabalhadores com carteira assinada pela CIPLA. Isso é muito significativo. A gente, quando ocupou, os trabalhadores não estavam recebendo 50 reais por semana. Então não sabia, não tinha previsibilidade nenhuma, não tinha nada. A gente conseguiu, em maio de 2007, está no auge, e eu vou falar da intervenção que nós sofremos aqui, a gente estava com um faturamento que na época não chegava a 100 mil no momento da ocupação, a gente chegou em 1 milhão de reais mensais, que na época era o ponto de equilíbrio, que seria hoje aí 1 milhão e 800, 1 milhão e 700 mil, que é o ponto de equilíbrio aí. Você conseguia pagar todas as contas, né? Então você estava redondinho do que você tinha de faturamentos, pagava as dívidas, fazia os acordos, igual uma empresa mais ou menos aí convencional, no sentido de refinanciar as dívidas para trás, negocia com fornecedores, estava tudo mais ou menos dentro de um controle aí, né? Então, trabalhadores passavam a trabalhar de segunda a sexta. Isso é sensacional para a realidade aí do operário. Depois a gente conseguiu reduzir a jornada de trabalho de 40 para 30, 6 horas diárias, dando mais tempo para lazer e tal. Numa situação de crise econômica, há uma contradição com isso. Por quê? Infelizmente, mas na sociedade que a gente vive, as pessoas acabaram, ao ter a diminuição da jornada, foram pegar o trabalho. Começou como um bico, e hoje a gente meio que brinca que é o contrário. A Flasco é que virou o bico das pessoas, pelas dificuldades econômicas que a gente vive. A gente não consegue trabalhar todo dia, a gente não está conseguindo comprar matéria-prima todo dia, faz 2 anos, onde a situação objetiva nos forçou a uma situação de muita dificuldade. Para muitas das nossas falas é no passado. A Flasco foi ótimo, o Ricardo Antunes fala, foi uma ótima experiência, se a Flasco fechar já, porque esse é o sentimento que a gente tem. A Flasco vem funcionando, porque a gente pode até sobreviver com esse espaço aqui, por exemplo, da luta política e tal, mas a fábrica, comprar matéria-prima, produzir, vender, isso é uma lógica comercial capitalista que 15 anos nós estamos sugados. Pela dificuldade de maquinário, não tem investimento, não tem política pública. A gente teve inúmeras vezes, eu fui umas 15 vezes em reunião do BNDES, em Brasília, todo ano a gente fazia uma caravana, faz 3 anos aí, acho a última que nós fizemos. Quando o Lula recebeu aquela carta, aquela comissão lá, antes de eleito, resumindo, ele vai receber uma comissão de trabalhadores da CIPLA no dia 11 de junho de 2003. Vão 10 ônibus de Joinville para Brasília, toda uma logística, tá um baita ato, tem a foto ali. Aí, na volta, um ônibus, em vez de voltar, todo mundo volta lá para Joinville, um ônibus vem para Flasco e ajuda no processo da ocupação aqui. Por isso que a ocupação é no dia 12, é no dia seguinte dessa reunião com o Lula. Na reunião com o Lula recebe e tal, conhecia muitos da época da CUT, do PT e tal, das lideranças, do movimento, e ele fala, cara, mas não dá para eu... Né? Ele usa a expressão seguinte, a estatização sob o controle dos trabalhadores não está no cardápio do governo. Se eu fizer isso com vocês, amanhã vai vir um monte. Aí dá uma risada geral, porque a gente vira e fala, bom, mas é exatamente isso que a gente quer. E ele fala, e eu não fui eleito para isso. O meu vice é um empresário e a gente vai ter que conciliar isso. Não dá para sair ocupando fábrica. Eu não vou conseguir garantir. Então, vamos dizer, não é sem ingenuidades e novidades. Isso foi no dia 11 de junho de 2002. Lá atrás, nós passamos durante todo esse período, os 2 mandatos do Lula, 1 mandato e meio aí da Dilma. Ao mesmo tempo, estava criando a SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária. E a SENAI, com o Paul Singer, recém-falecido, veio aqui em debate, tivemos sempre muita reunião, muita briga de divergências de como fazer e tal. O fato é que não se estruturou, por exemplo, na esquina aqui tem uma cooperativa de 10 mulheres de costura. Nós somos totalmente favoráveis, é uma geração de renda e tal. O crédito que elas conseguiram no BNDES, 10 mil reais, é suficiente ali. 10 mil reais mal paga, né? A gente aqui não paga, se juntar a cesta básica, que é 4, sabe, não... a gente precisa ter uma política pública de estruturar a política industrial das fábricas ocupadas no Brasil. Quem diz isso depois agora de vários anos, a gente dizia isso desde 2002, existe um grupo que chama GPET,
a sigla, Grupo de Pesquisa de Empresas Recuperadas por Trabalhadores. Eles fazem uma pesquisa, um mapeamento no Brasil, vão apontar que tem 60 casos no Brasil, com diferentes perspectivas políticas e ideológicas, perspectivas econômicas, tiveram ou não investimento, tiveram políticas públicas, qual a forma jurídica, e eles criam 4 tipologias. E a Flasco está sozinha, junto como resistência das fábricas ocupadas, com a Cipla Interfibra, como uma tipologia própria, dizendo que é a mais avançada, politicamente, ideologicamente, que tem as condições objetivas mais difíceis, mas é a que se colocou enquanto movimento de luta e que mais se parece com as experiências argentinas, da qual eles estavam defendendo como uma estruturação. E a conclusão dizendo que precisava ter uma política pública para isso, investimento e tal. Isso, óbvio, você vai fazer questionando os patrões, porque tem uma pergunta básica. O grande mérito da Flasco é se a gente conseguiu produzir durante todo esse tempo, e com melhorias, a gente conseguiu reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, gerando novos empregos e aumentando o faturamento, aumentando a produção, a produtividade, os dados mostram isso. Então, com o investimento, a gente consegue fazer. Tendo demanda das compras de mercado, a gente tem as condições para fazer. Se não fosse todas as dívidas para trás, a gente estruturar. Isso significa a gente reproduzir ilusão de que uma fábrica sozinha? Não. Não há socialismo no seu país, muito menos uma fábrica ocupada sobrevive sozinha. A gente sempre fala isso. Na sociedade capitalista, a Flasco não sobrevive. Ela resiste. Então, há 15 anos, a gente podia ter durado 2, 3. A gente não imaginava quanto tempo ia durar. Mas a gente resiste. E com isso, a gente conseguiu, para fazer essa resistência de forma coerente, a gente tinha que dar um uso social para toda a fábrica. Então, nas relações de trabalho, a Flasco ela tem a sua vantagem pelos trabalhadores em si, por você, a sua hora de trabalho, você fizer a conta, né, colocar no papel, você ganha mais do que em outras fábricas, porque a sua hora é menor. A gente paga consegue pagar o piso da categoria química para trabalhar uma jornada menor. A gente fala que tem um tripé da luta da Flasco aqui, pelas relações de trabalho, pela luta de moradia da Vila Operária, que eu vou falar então, e a fábrica de cultura, esporte, lazer e educação. Nós pegamos os galpões que estavam abandonados para dar um uso social e fizemos, inclusive formalmente, ali alguns convênios, parcerias, mas mesmo assim, espaços para todos os coletivos culturais. Virou uma tradição fazer o festival cultural, que conseguimos fazer por 7 anos seguidos, 8 anos seguidos, acho que foi o 8º. O ano passado a gente não conseguiu, esse ano provavelmente a gente também não vai fazer nos modos como a gente fazia, uma semana ou sexta, sábado, domingo. A gente chegou em 2015, 2014, nós fizemos mais atividades culturais durante um ano do que a Prefeitura de Sumaré, do que a Prefeitura de Americana, do que a Prefeitura de toda a região. Menos Campinas pelo porte, pela quantidade, mas proporcionalmente a gente tinha cine debate, cine fórum, cine infantil, peças teatrais todo mês, fizemos muita coisa, virou um espaço, né, na periferia, de espaço de resistência. Então, tivemos atividades esportivas aí, que chegou uma época que tinha 400 crianças matriculadas ao mesmo tempo, então, com várias atividades esportivas e tal. Conseguimos então desenvolver essa relação com a comunidade. Atividades de educação, cursos de formação, encontros de juventude, de estudantes, de diferentes forças políticas. Virou sempre um espaço, assim, queremos fazer com toda a precariedade, não é um hotel, né? Mas por que todo mundo quer fazer encontros aqui? Pelo significado político que representa, fazendo uma fábrica ocupada e tal. E a gente estava até listando isso agora, a gente já teve mais de 40 encontros de juventudes e de movimento estudantil aqui. Isso é bastante significativo para a gente, né? O outro tripé é a questão da moradia. Eu dizia que uma propriedade, né, um retângulo aí de 140 mil metros quadrados, 1/3 é a planta industrial, 3/4 estava abandonado, e a gente começa a falar o que a gente vai fazer com esse terreno, porque a gente precisa dar um uso social para esse terreno, na luta de moradia. Daqui a pouco alguém, seja de forma desordenada, de oportunistas, vai vir ocupar o que vai fazer, mas também a questão da criminalidade. A gota d'água foi que aconteceu um estupro nessa propriedade, que em última instância era da fábrica, mas não tinha qualquer controle, era um espaço abandonado. E justamente é algo que a gente combate, de que o espaço abandonado serve para tráfico, para desova de cadáver, para crimes, etc. Então, não é uma discussão moral da questão das drogas, nada, é muito mais grave que isso. Na periferia a gente sabe como é que funciona. Então a gente falou, a gente precisa organizar isso. E a gente passou a entrar em alguns contatos com várias associações de moradores,
Fizemos reuniões preparatórias, articulamos, não eram, como hoje é um movimento de moradia muito mais organizado, né? Mas a gente conseguiu organizar e fizemos a ocupação na madrugada, aquelas cenas mesmo, assim, lona preta, vindo na madrugada, saíram os ônibus, organizamos tudo isso com várias famílias. E tem as famílias desde essa primeira noite, como a Neuza, que até hoje é a presidente da Associação dos Moradores aí, a gente organizou essa ocupação. E hoje moram 564 famílias, mais de 2.000 pessoas no terreno da fábrica. É a única ocupação de moradia dentro de uma fábrica ocupada. Se a Flasco também foi a única que resistiu aí, depois eu vou falar da intervenção. Então, está vinculado, né? Não tem como deixar de vincular o que é essa relação por tudo que significa a luta da Flasco e da Vila Operária. Construímos essa luta junto. Primeiro, né, tem alguns episódios também, aí não vou aprofundar tanto, mas assim, chegou a polícia no dia seguinte, como chega nas ocupações. Aí vai notificar o proprietário. Quem é o proprietário? Aí a Flasco está sobre a gestão dos trabalhadores. Aí vieram falar com a gente. A gente falou, não, a gente que organizou. Não, mas como isso? Não pode, é crime. Aí queriam falar que a gente estava fazendo loteamento ilegal. Não estamos cobrando nada. Estamos organizando para que esse terreno tenha uma função social, né? Então fizemos um combate muito grande, tinha muita dificuldade no início. Depois de estruturar minimamente, tem o Vinícius Camargo, que é um arquiteto, militante ali na época, e que ele ajudou a organizar. Então, até hoje, você anda na Vila Operária, ela é muito fácil para regularizar, porque ela tem o arruamento suficiente, tem a distância das calçadas, os lotes são padronizados, então tá facinho para regularizar. Tem uma foto aérea, um antes e depois, que a gente sempre usa nas apresentações, que mostram bem como foi bem planejado. Né? Agora, o que aconteceu da Vila Operária, no primeiro ano foi uma dificuldade mais, assim, o início das ocupações, que é essa coisa da lona para um barraco de madeira, para começar alguma coisa de alvenaria, foi iniciar no segundo ano, mais ou menos. E nesse segundo ano começou as brigas por água, luz, a forma de regularizar isso. Nenhum ser humano vive sem água e sem energia. Então todo mundo tinha gato, tinha não sei o quê. A gente começa a regularizar. Posso aprofundar depois para falar da questão da água, mas a água foi um pilar da luta muito importante da Vila Operária. Fizemos abaixo-assinado, fizemos manifesto, e foi muito marcante. A gente tem alguns episódios. Primeiro, quando a gente vai conversar no Ministério Público, a gente faz um grande abaixo-assinado, faz um protocolo, uma petiçãozinha lá para o Ministério Público para pedir água. E a promotora, que não é a mesma que está hoje lá, a promotora vira, e eu lembro que foi para mim, eu tinha acabado de entrar na Flasco, então tinha sido lá, ter sido em novembro de 2006, então as famílias estavam aqui 1 ano e meio. E a gente faz um grande ato, tal, com vários apoiadores, movimentos sociais, e a promotora vira e fala, vocês invadem uma propriedade e ainda querem água, né? E no município, toda ocupação de moradia, a prefeitura é obrigada a fornecer água para a população. Nenhum ser humano vive sem água, um direito universal, tal. E a gente conseguiu isso fruto da luta da Vila Operária para toda a cidade. E daí, depois disso, a gente conseguiu que começasse a individualizar as águas. Hoje a gente tem água individualizada, o saneamento é através de fossa, então precárias, então a gente luta pela situação do saneamento. Depois a gente conseguiu luz também individualizada, e no governo da Cristina Carrara a gente conseguiu iluminação pública, com muita luta também. E agora no governo do Alben, o que avançou um pouquinho foi a questão assim de agentes de saúde, controle de dengue e tal, que entrar ações preventivas do Estado, não só a repressão, só a polícia e tal, né? Agora, o autoritário é diferente de autoridade. O autoritário é aquele que não discute nada, não tem nenhum nível de discussão na sociedade. Como é que isso se encaixa no Brasil de hoje? Olha, eu acho que é notório para todo mundo que o Estado tem o monopólio do uso da força. Até o monopólio do uso da violência. E se o Estado de Direito é quebrado, o Estado tem que defender o direito assegurado pela Constituição. Mas claro que ele tem que ser usado com equilíbrio, com sabedoria, sem precipitação, se os canais de diálogo não progridem. No cenário político atual do Brasil, pode haver radicalização, mas essa radicalização não é por parte de um governo autoritário,
apenas, é por parte de todo um quadro de antagonismo e de crise generalizada, porque a crise aqui ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Eu creio que, de fato, essa reflexão, esse pensamento, ele tem muito viés ideológico. A gente precisa de ordem. Ao mesmo tempo, a ordem não pode ser exercida de uma maneira em que os canais de diálogo sejam encerrados, ok? Da ocupação, os trabalhadores da Flasco, como a gente não sabia quanto tempo ia durar, então tem que pensar, isso aconteceu em 12 de fevereiro de 2005, a Flasco tinha sido ocupada em junho de 2003, não sabia quanto tempo ia durar, e tinha uma dívida trabalhista com cada um dos trabalhadores muito grande. Como uma forma de compensar esses direitos que estavam para trás, todo trabalhador da fábrica naquele momento ganhou o direito de ter um terreno. Só que a regra tem que construir, ou para você ou para um familiar, né? Mas não é para vender, não é para especular. E nós conseguimos manter isso. Hoje, as pessoas perguntam a gente, então é pouco, de 564 famílias, a gente tem 8 trabalhadores que moram lá e tem em torno de 60 familiares, pai, irmão, tal, que construíram ainda no que era esse paradigma que a gente fez. Ou seja, vai dar 10, 15% com um vínculo mais direto. E também é verdade, isso para quem estuda as coisas de moradia é interessante, porque diferentemente de várias outras ocupações, e a gente pode falar, seja a Vila Soma, que é o grande caso aqui de Sumaré, ou tanto, né, que eu também sou advogado lá, trabalho lá, sempre tem reintegração de posse, sempre. E na Vila Operária, nunca teve reintegração de posse. A Flasco sempre foi um escudo da Vila Operária, porque quem poderia pedir uma reintegração de posse, é discutível se a Cipla lá, que depois teve interventor, que eu ainda tenho que voltar para falar, ou se a gente aqui, a gente nunca entrou. Então funciona como escudo. Isso é bom, porque as pessoas foram ficando, foi consolidando, casas de alvenaria, tem casas muito boas, tem casas mais simples, mas tem casas muito boas. E infelizmente, ao ter essa estabilidade, que por um lado é bom que as pessoas investem na casa e tal, vira um mercado também. Então, principalmente de 2007 para cá, que é quando teve a intervenção, que é um marco aqui na nossa... Então, por isso que eu tenho que falar dela. A gente perdeu um pouco esse controle de venda. Tá? Então, hoje, a verdade é que metade da Vila Operária não é de gente que ocupou lá naqueles primeiros momentos. E isso perdeu muito vínculo. Eu fiz uma assembleia agora, há um mês e meio atrás, porque o terreno foi para leilão aí num processo, e eu sempre começo a assembleia sempre fazendo essa pergunta, né? Quem está desde o início, quem é tal... E é sempre isso, assim, mais ou menos metade e tal. Mas as prefeituras, as diferentes gestões, cada gestão fez um cadastro, atualiza e precisa regularizar, no sentido de transformar a propriedade. Mas quem está ali entende a causa, sim. Participa? A maioria, sim. Assim, a maioria ativa, né? Então a gente faz mobilizações e tal. Se a gente for contar de 564, metade disso, 280, é provável que 280 pessoas não acompanham toda a luta. Mas tem algumas questões práticas. Ela sabe que ela mora numa área não regularizada, que ela não tem a matrícula, ela não tem título de propriedade, ela não paga IPTU. E, às vezes, foi muito distorcido nessa disputa, ainda mais de narrativas. Tinha muita gente que falava assim, o melhor cenário para a Vila Operária é a Flasco fechar. Porque há um problema nosso que não regularizou por causa da Flasco. Tá? E a gente sempre explicou que é o contrário. Né? O finalzinho do governo do Dalben com a Flasco, né? Quando era prefeito, o Dirceu Dalben. Depois o governo Baquim, depois o governo Cristina e agora o governo Luiz Dalben, todos eles podem, numa canetada, resolver a regularização facilmente. No ano passado tem uma lei do Temer, polêmica lá, que é a 13465 de 2017, que trata de regularização fundiária mais fácil ainda, tirou uma série de dificuldades, de estrutura, tal. Já tem estrutura, precisa discutir o saneamento. E daí sim, asfalto, ou qual vai ser a medida para meio que estar inserido num contexto, a noção de continuidade. Se olhar na foto aérea, você vê asfalto aqui, de repente tem... por que não tem aqui? A intervenção é o seguinte, eu dizia que a gente cobrava isso do movimento sindical, de vários setores, mas a gente incomodava os setores patronais, porque trabalhadores de outras fábricas falavam, a gente tem que fazer igual aquela turma da Flasco lá, temos que ocupar a fábrica, não vai pagar o direito, vai fechar, tá tirando máquina, que história é essa? Se a gente anda aqui na nossa região, é uma que tem muito, mas quantos galpões abandonados, quantas fábricas foram fechadas e o que vira esses lugares, né? Isso aí tem material de estudo, tem doutorado sobre isso, que mostram que um terreno de uma fábrica que fica abandonado, o que vira, é igual de questão de moradia. Um ser humano não pode morar num determinado lugar, mas daí você faz uma demolição, deixa os entulhos lá, rato,
Escorpião pode morar, ser humano não. Né? Numa fábrica fechada, abandonada, você não pode gerar emprego lá, né? Tem que ser fechado. Mas os trabalhadores não podem se organizar e seguir a luta lá? Né? Por que não podem? Né? Quem é o dono dali do terreno, do prédio? Por que não pode se combater isso? E tem várias estratégias para se fazer isso. Né? E então a gente incomodava os setores patronais com a pergunta isso, se pode fazer isso numa fábrica quebrada, por que não pode fazer nada? Por que não pode... Se um patrão, a gente consegue mostrar que uma fábrica não precisa de um patrão numa fábrica, por que a gente precisa de uma classe patronal? Em última instância, por que a gente precisa de uma burguesia? Se a gente pode se organizar com o poder popular, com várias organizações, mostrar que a gente não precisa ter alguém decidindo pela gente. Isso é muito perigoso, essa ordem democrática burguesa. Então, obviamente que a gente era muito questionado. E aí eles foram preparando o terreno para fazer, então, que foi essa intervenção. E a gente fala isso, a eleição amanhã, mas temos muito claro, isso foi, e tem provas, tem todo, está documentado, tem pesquisas já que tratam disso, mas foi feito pelo governo Lula, o ministro Luiz Marinho, candidato ao governo do Estado, era o ministro do Trabalho, depois ministro da Previdência, numa ação da Previdência de 1998, ou seja, da época patronal, eles legitimam um processo em segredo de justiça, que a gente não teve como se defender, e simplesmente invadiram a CIPLA com 150 policiais federais. Foi a maior ação policial repressiva durante o governo Lula contra o movimento sindical, o movimento operário, contra trabalhadores, legitimando uma ação judicial, uma decisão judicial que se remete ao termo intervenção, que é da ditadura e que não estava respaldado pela Constituição, afasta o controle operário, tira e demite 44 trabalhadores eleitos, todos os membros do Conselho de Fábrica, todos os líderes de turno lá na CIP, impedem a entrada dos trabalhadores, fazem um terrorismo e tal. Durante 2 anos eles ficaram ainda com seguranças privadas lá, impedindo qualquer forma de resistência, demitiram isso, fizeram um enfrentamento, fizeram uma contra-informação. A gente brinca com isso, mas é para entender o nível que as coisas estavam. E eles falam que o Chaves está incentivando invasão de fábrica aqui no Brasil e tal. Criam toda uma matriz de opinião contrária para querer deslegitimar. E o juiz, é muito significativo que ele usa isso da intervenção, mas eu também sempre falo isso, ele justifica o porquê que ele está fazendo essa medida drástica e tal. Ele mesmo fala, aí ele fala quinto, e talvez, porque ele vai indo cada um dos pontos, quinto, e talvez mais importante fundamento de fazer essa medida contra a executada da empresa CIP. Ao permitir a defesa dos postos de trabalho, ao permitir a defesa intransigente dos postos de trabalho, estar cerceados, respeitando o Estado Democrático de Direito. Imagina essa moda pega. Quando ele fala imagina essa moda pega, escancaram o que está em jogo. Né? Eles não queriam que novas ocupações acontecessem e que tivesse essa legitimidade de que tem dado certo. Né? Então é muito agressivo, muito truculento. E o direito, na minha opinião, é apaixonante. Eu não tenho ilusão nenhuma do direito no Poder Judiciário, mas ele é apaixonante porque escancara. Na mesma sentença que vem com latim e uma série de dizeres, né, incompreensíveis. Imagina se a moda pega, ele perdeu a paciência e realmente escreveu o que ele queria dizer. Né? Então, a gente sempre sofreu muito com isso. Sofreu esse processo da intervenção. A gente chegou a ser condenado na CIPLA por formação de quadrilha, por organizar ocupações de fábricas. Em primeira instância, depois na segunda instância a gente conseguiu reverter, mas é uma situação absurda. E tanta gente fala, bom, apesar dos pesares, a Flasco é que está resistindo há 15 anos. Os dados das pesquisas mostram que as Senais tinham dado oficial disso, 8% delas duram 5 anos e 32% ao contrário, 8% 2 anos e 32% 5 anos. E a gente estava durando muito mais que isso. Então, aos trancos e barrancos, com contradições que a gente sabe que a gente possui, precisa produzir. Então, a gente vende com prejuízo, que quem determina o mercado. Por isso que não é a Flasco sozinha. Junto com as lutas de moradia, com a Vila Operária, a gente precisa, nessa conjuntura, não só ter a unidade, que é mais do que vamos toda a esquerda se unir, os partidos, os movimentos. Qual o programa? A Frente Única é através de um programa onde você unifique para que a partir para cobrar esse programa, né, a gente faça. Então, a bandeira histórica, no nosso entendimento com o movimento operário, deve pautar, através da Frente Única, suas bandeiras que passam a luta pela estatização da fábrica ocupada Flasco, mas que qualquer fábrica, nas palavras de George sempre foi,
qualquer fábrica que for, de fato, abandonada, fechada, ameaça demitir, não paga os direitos, não paga os impostos, seja ocupada pelos trabalhadores e retome a produção sob o controle dos trabalhadores.